Olá, eu sou a Priscila, sou jornalista há muitos anos, mais de 23 anos, e tenho nesses anos todos escrito para sites, revistas, comecei na Editora Abril, nas revistas. Hoje eu escrevo para sites, tenho os meus próprios portais, além de fazer um trabalho comercial, eu tenho os meus portais e canais no YouTube independentes, e eu criei o canal Hospitais Mortais e também o canal Doenças, Infecções e Contaminações, em que eu falo bastante de infecções hospitalares, em especial no canal Hospitais Mortais, que é um canal assim direcionado a denúncias contra infecções hospitalares, que é crime, considerado crime. A jurisprudência considera a responsabilidade objetiva do hospital, quando o hospital causa infecções hospitalares aos pacientes, e é considerado pela Organização Mundial da Saúde efeito adverso, ou seja, é uma responsabilidade do hospital e dos médicos, da classe médica. Então, a infecção hospitalar está dentro de erros da saúde, erros médicos, tá? Então, por isso eu criei, o meu canal Hospitais Mortais, depois de ter passado por uma experiência pessoal, meu pai eu levei meu pai para fazer uma biópsia no Hospital Oswaldo Cruz, alemão Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, e ele teve mais de 8 infecções hospitalares, sendo uma delas o Covid-19, 48 horas depois de estar dentro do hospital. E segundo os protocolos da Anvisa e a literatura sobre infecções hospitalares, se você tiver infecção hospitalar comprovadamente em exames de cultura, então é infecção hospitalar, é responsabilidade daquele hospital em que você está. Então daí, por conta desse sofrimento que eu passei com meu pai, levei para fazer uma biópsia simples, e ele teve outras coisas lá, fungos, sendo que teve 4 fungos dos mais perigosos do mundo, segundo a lista da Organização Mundial da Saúde, e várias bactérias perigosíssimas, superbactérias resistentes. Ele não resistiu, não conseguiu fazer o tratamento, ficou lutando contra infecções hospitalares e morreu. Então é uma forma de erro médico, é considerado erro médico, erro da saúde e efeito adverso, tá? Então eu criei esse meu canal Hospitais Mortais para denunciar esse hospital. Eu falo desse hospital no meu canal e também chamo pessoas para falarem sobre erros médicos e infecções hospitalares que seus parentes tiveram ou que tiveram, Então é um canal aberto para as pessoas falarem sobre erros da saúde, erros médicos, infecções hospitalares. É importante dizer que infecção hospitalar é responsabilidade objetiva do hospital, tá? Ele responde pelas infecções que causa, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o hospital tem que oferecer um estabelecimento seguro para as pessoas. Então, se você leva um parente, ele tem mais de 7, 8 infecções hospitalares, óbvio que esse estabelecimento não é seguro. Infecção hospitalar está ligada a erro dos profissionais e do hospital, que está ligada à falta de higiene, falta de limpeza adequada do estabelecimento, falta de um médico lavar a mão, falta de um enfermeiro e um técnico de enfermagem seguir os protocolos da Anvisa e do Conselho de Segurança de Infecção Hospitalar, tá? Então é falta de um funcionamento correto de um serviço de infecção hospitalar. Então, está ligado diretamente a erro médico e erro da saúde. Então, eu acho muito importante que a gente fale sobre esse assunto, principalmente infecção hospitalar, que está dentro de erro médico, erro da saúde, efeito adverso, erro de um hospital, o erro de uma classe médica e classe da saúde. E é um assunto que é um tabu, tá? Hoje em dia as pessoas não falam sobre isso, porque existe um interesse comercial em camuflar estatísticas de infecções hospitalares dos hospitais, tá? Isso é muito, infelizmente,
É o que ocorre. Você não sabe, quando você vai para um hospital, você não sabe quantas infecções aquele hospital teve. Porque ele não fala os números corretos e ele diz que é infecção zero. Não existe hospital com infecção hospitalar zero. Não existe. Não tem como. Porque a gente vê pesquisas que indicam que a infecção hospitalar está no hospital, mesmo que o hospital faça a limpeza, por isso que ele tem que fazer e tem que ter uma fiscalização mais séria. Por exemplo, médicos usando celulares em UTIs, dependendo dos produtos de limpeza que são usados na UTI, não matam as bactérias nem os fungos, tá? Então tem uma série de coisas. Por exemplo, os profissionais de saúde que estão na UTI não deveriam usar nem maquiagens e nem bijuterias e joias, porque isso tem bactérias e fungos, isso você acaba transferindo isso para o paciente, os objetos, tá? Por exemplo, ele vai lá para a UTI, o funcionário vai para lá com doença, com Covid, com gripe, ele não poderia ir. E você vê eles espirrando, tossindo. Então, assim, se você vê que a gente está muito longe de acabar com os erros médicos, erros da saúde, com as infecções hospitalares, porque não existe órgãos sérios e preocupados com isso no Brasil. E existe um interesse comercial dos hospitais, é um cartel, né, tanto dos hospitais públicos quanto dos privados, em realmente ganhar só dinheiro em cima das pessoas e não se preocupar com o bem-estar das pessoas. Isso, na verdade, eles falam que o hospital é humanizado para vender uma ideia errada. Eles não são humanizados. Eles veem as pessoas como objeto. É simples assim. Você vê, né, o jeito que eles tratam o teu parente, vira para lá, vira para cá. Por quê? Eles estão preocupados em ganhar dinheiro em cima de você. Tá? Então, assim, o que eu vi no hospital, que o meu pai foi e morreu, né? Esse hospital aí que eu já citei, foi uma aberração da natureza. Tem muitos hospitais que a UTI não tem nenhum quarto de isolamento, que é obrigado. Um hospital desse nem poderia funcionar. Então, um hospital sem quarto de isolamento na UTI não poderia funcionar. E se ele diz que tem um serviço de infecção hospitalar, não está funcionando. Porque como é que pode uma UTI sem quarto de isolamento? Você vai ter doentes lá com fungos, com KPC e com outras infecções, que ele tem que ser isolado. Se ele não tiver quarto de isolamento, ele vai ficar misturado com todo mundo. É um absurdo. Então você vai vendo coisas assim. E a falta de informação que a gente tem nesse país, que é uma coisa muito grave. E a informação deturpada que é passada, inclusive pela classe médica, que culpa o paciente pela infecção hospitalar. Então você vai estudando, você vai entendendo que é muito claro que existe uma conivência podre entre os médicos, os hospitais e os órgãos públicos de mentir sobre a infecção hospitalar e camuflar os dados e as informações. Vou dar um exemplo. No meu canal eu comecei a ter contato com material sobre infecção hospitalar dos órgãos públicos, Anvisa, Ministério da Saúde. Eu fiquei impressionada com a falta de transparência da Anvisa. Você entra no site deles, me mandaram material. Você entra no site deles, primeiro que é um site confuso. Os dados, as estatísticas não estão claras lá. Você tem que baixar PDF de cada estado. Não tem do estado de São Paulo. Não tem. Eu perguntei, onde eu consigo os dados do estado? Eles não sabiam me informar. A assessoria de imprensa da Anvisa não sabia me informar. Então, por aí você vê que é um órgão que não tem transparência. Aí você vai ler os PDFs que eles fazem. É super confuso. Você tem que ter muito tempo para ler aquilo. E as pessoas desistem. É muito ruim. Aí eu fui tentar entrevista lá. Eles não querem me dar entrevista. Então tem uma coisa estranha. Então acho que eu vou reclamar para a ouvidoria da Anvisa para ver o que está acontecendo, porque o órgão não funciona para um cidadão, para o jornalista, que precisa de informações claras sobre infecções hospitalares, eles não têm. E nem atualizadas, Eles têm de 2022. Parece que saiu agora
Só que não tem em vários estados. São Paulo não tem. E aí eu perguntei, mas quem que passa, né, esses dados das infecções nos hospitais? São os hospitais? Eles não sabiam responder. São os hospitais que passam. E eles, claro, ó, o hospital, ele não vai passar para você com clareza quantas infecções ele causa. Não vai. Então você não sabe. Você leva um parente no hospital, você não sabe quanto de infecção hospitalar ele tem. E aí teve um diretor de hospital que falou para mim assim, nossa, nosso hospital tem 0 de infecção hospitalar. Não existe, isso é mentira. É mentira. Não existe hospital que não tenha infecção hospitalar. Não existe, tá? Por isso que eles têm que fazer o trabalho deles muito bem feito, seguir os protocolos, fazer higiene, tá? Porque eles têm bactérias e fungos, tá? E isso vai passar para as pessoas dependendo do procedimento deles, do treinamento, da gestão, né? De pagar melhor os profissionais, de conscientizar os profissionais, não sabendo o que é infecção hospitalar. Eu ficava muito impressionada, hoje sim, né? Hoje eu tenho conhecimento de infecção hospitalar. E eu ficava impressionada no hospital que meu pai esteve, nesse Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Eles falavam para mim assim, olha, nós não sabemos como seu pai pegou tantas infecções hospitalares assim. Claro que eles sabem. A infecção hospitalar é falta de higiene, falta de seguir protocolos, falta de cuidado. Olha como eles enganam, né? Médicos falando isso, coordenadores falando isso pra mim. Então, assim, esse pessoal, né, o pessoal da classe médica, eles subestimam a sua inteligência. Conforme você vai estudando, você vai entendendo. Como assim, não sabemos? Vocês são os responsáveis pelas infecções hospitalares que causam. Vocês não seguiram, alguma coisa vocês não fizeram, né, para o paciente pegar a infecção hospitalar. A bactéria não foi lá, assim, do nada, né? Então, por que será que em alguns hospitais a pessoa pega mais bactéria e em outros não? Por quê? Porque é falta de higiene, de limpeza, falta de treinamento dos profissionais. Então, eles encontram profissionais assim, da saúde, falando esses absurdos para te enganar, te fazer de trouxa. Mas no hospital que meu pai ficou, que morreu, teve várias infecções hospitalares, não dá para esperar muita coisa realmente, né? O que eu vi lá foi um absurdo. É um hospital que não poderia nem estar funcionando, na minha opinião, tá? Porque além deles terem um atendimento desumanizado, eles não se comunicam bem com os familiares, eles tratam você como objeto, eles não têm quarto de isolamento na UTI. Eu pedi para pôr meu pai em quarto de isolamento, não puseram, falaram que não tinham. Meu pai tendo uma infecção atrás da outra, você não conseguia falar com os infectologistas do hospital. Eu pedi ouvidoria, porque não tem, né? Aí apareceram lá depois, quando meu pai já tinha um monte de infecções, a pessoa nem veio falar comigo, tá? Não veio falar comigo, o familiar. Então, assim, são coisas absurdas. Nós tivemos que contratar, né, um prestador. Então é isso, gente, é muito importante. Eu criei esse canal, claro, tá no começo. E nós temos uma imprensa que não fala do que deve falar. Fica elogiando hospitais, babando o ovo em hospitais. A imprensa que a gente tem faz parte, né, da desinformação. Não informe o próprio jornalista, né? Quando você vê, eu estou falando isso porque eu sou jornalista. Quando você lê uma matéria sobre infecção, você vê que o jornalista não sabe o que é infecção hospitalar. Ele não sabe, ele faz o que o hospital quer que ele faça, né? Então, ele não está trabalhando para a comunidade, ele está trabalhando para o hospital, mesmo ele sendo da imprensa grande, né? Então, é isso. Então, países, né, como o nosso, né, impera a ignorância, nós temos também uma imprensa ignorante, desinformada e que não faz o trabalho que tem que fazer. É isso. Então, por isso que eu criei meu canal, um canal pequeno, tá começando, eu tô buscando histórias de erros médicos, por enquanto eu tô contando as minhas, tá? E fui censurada, tá? O hospital me censurou, fez BO, liminar, tá? Nós derrubamos o liminar deles, mas eles continuam me perseguindo, porque não querem que eu conte o que houve lá, né? O que eu não gostei, o tratamento, né? A falta de estrutura do hospital, né? É precário o hospital, o pronto-socorro é precário, não tem nem divisórias direito, não tem macas no pronto-socorro, é horrível. Eu levei meu pai rapidamente para tirar, só que infelizmente
Eu não sabia. Ele trabalha, e outra, os hospitais, eles trabalham, eles enganam você com uma propaganda enganosa, porque eles investem muito em marketing e assessoria de imprensa. Então, eles me mentem, né? Eles fazem uma propaganda enganosa. Muitas vezes eles têm 2 unidades, que nem esse que meu pai ficou. Eles têm uma unidade elitizada e outra popular. Eles vão vender a ideia da elitizada pro popular. Então, é uma propaganda enganosa. Eles estão enganando o público. Isso é crime também, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, isso é crime. Tá? Então é assim. Tá? É mais ou menos esse tipo de país que a gente vive. Então é isso, gente. Visitem meu canal, mandem suas histórias. Eu tô procurando. Não precisa se identificar todo mundo com medo, né? Mas tem que falar. Tem que falar. Porque a saúde nossa tá um verdadeiro caos. Popular e a pública e a privada tá um lixo. Um lixo, tá? Se você tiver coragem de ir pro hospital, boa sorte. O que eu vi lá, pior que um filme de... Pior que esses filmes de terror, sabe? O que eu vi nesse hospital aí, que eu já citei o nome que tá aqui. Que meu pai morreu, tá? Até mais, tchau, tchau.